Graça e paz, amados irmãos, sejam bem-vindos a este pequeno curso de hebraico bíblico, onde estaremos gravando uma série de 5 aulas básicas introdutórias, pensando justamente em você que deseja aprender a língua hebraica e não sabe por onde começar, e está meio que perdido nesta maré. Pois é, esta é uma grande oportunidade para você, não é? E a grande notícia nisso tudo é que você também terá o privilégio de ter um acompanhamento por nós em seu progresso na aprendizagem desta maravilhosa língua. Para tal, é só clicar no link aqui abaixo do nosso grupo do WhatsApp para se juntar aos outros. Então veja ali este link que está na descrição deste vídeo e vai se juntar diretamente ao nosso grupo do WhatsApp. Ok, então bora lá para a nossa primeira aula desta série. Oh, já ia me esquecendo. Antes de prosseguirmos com a nossa aula, subscreva-se em nosso canal, dê o seu like e partilhe para mais pessoas. Agora sim, podemos começar com a nossa aula. Antes de tudo, existem certas noções iniciais que precisamos ter em conta ao aprendermos a língua hebraica. A primeira coisa que precisamos ter em conta é de que o hebraico bíblico é lido da direita para a esquerda, o que é diferente do grego bíblico e do português, conforme já nós sabemos, que são lidos da esquerda para a direita. No português, nós lemos da esquerda para a direita. No hebraico, nós começamos desta ponta para esta. De forma contrária, conforme já sabemos, no português e assim como no grego, perdão, começamos desta ponta para esta. A segunda noção é de que o hebraico bíblico é uma língua consonantal, ou seja, todas as letras do alfabeto hebraico são consoantes apenas, o que quer dizer que no hebraico não existem vogais, isto é, no sistema do alfabeto hebraico, você não vai encontrar uma vogal sequer, é tudo consoante. Agora, isto tudo no plano da escrita, o que significa que na pronúncia das palavras hebraicas, vamos sim encontrar vogais. Em outras palavras, quando você vai pronunciar uma palavra hebraica que na escrita aparece sem vogal, você vai pronunciar necessariamente com uma vogal. Por exemplo, a palavra davar, davar. Tudo aí é só consoante. Isto é, nesta palavra tudo aí é só consoante, mas nós pronunciamos com vogais, né? Você consegue sentir ali as vogais ou a vogal A. Ou uma outra palavra hebraica, Eretz. Eretz. Vejam que, embora no plano da escrita tudo seja consoante, ainda assim conseguimos ouvir uma vogal, não é? A questão é como isso é possível, ou como saber que, diante desta palavra ou daquela, devemos lê-la com esta ou aquela vogal. É uma questão justa, não é? Na verdade, para os nativos, tudo acaba ficando mais fácil, mais natural. Agora, para nós que não nascemos neste ambiente judaico falando hebraico, tudo acaba por ficar complicado. Mas não se preocupe, na época medieval, se a memória não me falha, ou no início desta época, determinados judeus, que foram chamados maçoretas, inventaram ou adicionaram, na verdade está mais que adicionar do que inventar. Então estes adicionaram ao texto hebraico sinais para facilitar na leitura, isto é, para lermos corretamente o texto bíblico. E neste conjunto de sinais encontramos um grupo chamado Nekudot, no plural, ou Nekud, no singular. Então, estes grupos, chamados Nekudot, indicam as vogais devidas nas palavras com as quais devemos ler.
Assim, na palavra Eretz, devido a estes sinais por baixo, estes três pontinhos, que em si não pertencem ao alfabeto hebraico, indicam-nos que devemos ler Eretz com o som E. Agora, nesta palavra davar, lemos com A. Então, em função destes sinais, conseguimos sim, nós que não nascemos falando a língua hebraica, ler esta mesma língua. A terceira noção que precisamos ter em conta também é de que no hebraico bíblico existe apenas uma única forma de escrita. De outro modo, não existe esta diferença de maiúscula e minúscula, apenas há uma única forma da escrita. Então, diferentemente do português, no hebraico bíblico não temos esta questão de maiúscula e minúscula. Por último, as palavras hebraicas são escritas baseadas em raízes de três consoantes, pelo que no hebraico bíblico quase todas as palavras são compostas por três consoantes, raramente por duas e ainda mais raramente por uma ou mais de três consoantes. Assim, nas palavras que vimos, Eretz e Davar são compostas por três consoantes. Então, a maior parte das palavras em hebraico são compostas por três consoantes. Agora sim, podemos ir para o alfabeto do hebraico bíblico. Aula veremos apenas as 5 primeiras consoantes do hebraico bíblico. A primeira letra do alfabeto é Aleph. Aleph. Esta é uma letra muda, o que significa que não apresenta nenhum som, ou seja, não tem pronúncia por si só. Porém, numa palavra, acaba ganhando um som vocálico e conseguimos identificar o seu som pelo auxílio destes sinais que chamamos agora há pouco por necudotes, que ao ser colocado por baixo ou por cima ao lado, ou ainda diante da própria palavra, e ali já geralmente por letras ou matres lectiones, e depois disso nós vamos ver em diante. Portanto, ao ser colocado é que vamos notar o seu som. Vejam, por exemplo, na palavra Eretz, o Aleph tem um som de E. Podia ganhar um, um outro som de uma outra vogal, claro, a depender da palavra. Então, em função destes sinais, ou em função da palavra em que o Aleph estará inserido, vai ganhando um determinado som vocálico. E para escrevermos o Aleph, basta primeiro uma linha desta, e depois uma outra encurvada por cima, e finalmente uma linha por baixo. Vejam como é fácil. Então temos ali Aleph, Aleph. Vejam como é fácil, não é? A segunda letra é Bet, Bet, que tem duplo som, conforme podemos ver aqui no nosso slide. B, quando é adicionado nela um pontinho, e V sem um pontinho. Por exemplo, temos aqui, não é? Com pontinho, B. Vejam, por exemplo, na palavra bem, bem. Temos aqui o pontinho. Então, estamos ler bem o bet devido a este ponto. Com o som de V, quando sem um ponto. Por exemplo, na palavra leve, leve.
O bet vai ter, portanto, aí o som de V. V mesmo de vaca. E bet e o som de B o mesmo de bata. A nossa terceira letra é Gimel. Gimel. Tem o som de G forte, como na palavra gato, e nunca de G, como ocorre em gelado. Gelado na a palavra portuguesa. Então é diferente, esse Gimel, em hebraico, esta letra Gimel é diferente do português. No hebraico é sempre G forte, de gorila, é sempre G forte, de gato. E para escrever é só primeiro uma linha encurvada, ou uma linha meio que reta, e depois outra por baixo. Ok. A nossa quarta letra é Dalet. Dalet, que tem um som de D como dado. Agora vejam que nunca como dia, conforme os brasileiros costumam pronunciar. D diante de I. E para escrevermos esta letra é só primeiro fazemos uma linha por cima e depois por baixo, não muito na ponta. Vejam então como é fácil. Finalmente, a nossa última letra para esta aula é Ré, Ré, que é um som aspirado, um som soprado, mas um tanto leve, que nem como em Ubuntu ou Ranjo. O ranjo, este som aspirado representado pela letra H, ou ainda o H em inglês no início das palavras. Hungry, acho que deva ser essa escrita, hungry. E para escrevermos esta letra, basta uma linha pequena, depois outra por cima, mas longa e caída. Vai aqui depois de cair. Vejam como é fácil, não é? Então foram estas as nossas primeiras 5 letras para a nossa aula, para a nossa primeira aula. Depois temos os exercícios para se fazer desta aula. Então vão lá fazendo o exercício. Em cada aula passaremos a apresentar novas palavras para poderem já aprender as palavras hebraicas e saberem os seus respectivos significados. Assim sendo, nesta aula temos as seguintes palavras: ave, ave. Temos ali Aleph mais o Bet, letras aprendidas. Então, ave, que significa pai. Depois temos a palavra Ben, que vai significar filho. Depois temos a palavra dam, dam, que vai significar sangue. Depois temos a palavra har, que vai significar monte. E finalmente temos a palavra gan, que vai significar jardim. Agora, estas letras, a nun sofit, resh, mem, sofit, novamente nun sofit, ainda não aprendemos, mas depois vamos aprender. Também temos a nossa tarefa para poderem fazer em casa e para aqueles que estão no nosso grupo do WhatsApp, poderão enviar a tarefa para o grupo e vamos corrigir. Temos ali a primeira questão que pede para escrever as 5 letras aprendidas 3 vezes, depois ler as sílabas estudadas, escrever 3 palavras curtas em hebraico. Por último, temos um trecho do texto bíblico
Este trecho podemos encontrar em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Isto para teres já uma noção como é a Bíblia hebraica e para poderes ter domínio da sua leitura e tradução. Então vamos lá ler. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então temos ali também a transliteração. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Para você que não tem ainda este domínio, para poderes acompanhar a nossa leitura. Assim terminamos a nossa aula e mais uma vez, por favor, não se esqueça de se subscrever em nosso canal, partilha e dá o seu like.